Nada como a TV ao vivo para nos proporcionar momentos inesperados, constrangedores e muitas vezes inacreditáveis. Erros técnicos, gafes de apresentadores, roupas que não colaboram e até invasões de link ao vivo já renderam cenas que ninguém esperava ver na televisão. Quando menos se espera, algo dá errado e se transforma em assunto para o público. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Desfilar em uma passarela já é uma experiência cheia de adrenalina, mas imagina se no meio do caminho sua roupa resolve te trair. Foi exatamente o que aconteceu com uma modelo em um programa de TV. Ela entrou radiante, com um vestido brilhante e um sorriso no rosto, sendo recebida com aplausos calorosos da plateia. Tudo parecia perfeito, até que de repente algo deu muito errado. A câmera se afastou por um instante e quando voltou, a cena já estava completamente diferente. A modelo tentava desesperadamente segurar o vestido, que parecia ter simplesmente arrebentado no meio do desfile. O público ficou em choque, mas manteve os aplausos enquanto ela tentava lidar com a situação. Mesmo enfrentando esse perrengue ao vivo, ela seguiu até o fim da passarela, mostrando uma confiança impressionante, apesar de tudo. Um momento descontraído entre um casal em um jogo de futebol americano universitário acabou virando um dos vídeos mais comentados da internet. Durante a transmissão da ESPN, as câmeras captaram a cena em que a garota se inclina para beijar o namorado, mas ele desvia bem na hora. A reação imediata foi de choque entre os espectadores e em poucos minutos o vídeo já estava rodando nas redes sociais. A suposta rejeição gerou milhares de comentários, com gente dizendo que o clima ficou tenso, mas a verdade era outra. O próprio rapaz apareceu depois para esclarecer a situação. Ele explicou que aquilo era só uma brincadeira interna do casal. Eles têm um hábito de fingir que vão se beijar e desviar no último segundo, só para provocar um ao outro. O problema é que o momento foi capturado ao vivo, e sem contexto, todo mundo achou que ele simplesmente tinha ignorado a namorada na frente de todo mundo. A garota também se pronunciou, confirmando que não passou de uma piada entre eles. Mas a repercussão foi tanta que o vídeo virou meme e até o pai dela assistiu tudo ao vivo, o que deixou a situação ainda mais embaraçosa. No fim das contas, os dois deram risada da confusão e seguiram normalmente. Mas uma coisa ficou clara: qualquer cena pode tomar proporções gigantescas quando transmitida para milhares de pessoas. Cachorros são imprevisíveis e, por isso, acabam protagonizando alguns dos momentos mais engraçados e adoráveis da TV. Seja em transmissões ao vivo, reuniões sérias ou até apresentações artísticas, eles sempre dão um jeito de roubar a cena e, às vezes, até o microfone. Um exemplo disso aconteceu na Rússia, quando uma repórter fazia uma entrada ao vivo tranquilamente. Do nada, um Golden Retriever surge correndo, pula nela, rouba o microfone e sai disparado. A jornalista fica sem reação e precisa correr atrás do ladrãozinho de 4 patas, arrancando risadas de quem assistia. Outro momento memorável envolveu ninguém menos que o presidente francês Emmanuel Macron. Durante uma reunião importante, com câmeras registrando tudo, seu cachorro adotado, Nemo, resolveu que aquele era o momento perfeito para fazer xixi em um móvel da sala. A cena, claro, viralizou, provando que nem mesmo os grandes líderes escapam das travessuras dos pets. Esses momentos só provam o quanto os cachorros são amados e imprevisíveis. Eles não precisam de convite para participar e, quando resolvem aparecer, garantem cenas inesquecíveis. Tem vídeos que surgem do nada e nunca mais são esquecidos. O caso da nutricionista Ruth Lemos é um desses. Durante uma entrevista para um telejornal local de Pernambuco, ela passou por um momento inesperado que a transformou em um dos primeiros memes da internet brasileira. Na época, a Ruth estava dando uma entrevista séria sobre alimentação saudável, mas o ponto de retorno no ouvido, aquele fone usado para ouvir a própria voz e a produção, acabou pegando ela de surpresa. O resultado? Uma fala pausada e embolada, onde ela tentou dizer sanduíche, mas acabou criando a famosa repetição sanduíche-iche. Precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O vídeo viralizou rapidamente e por um tempo ela virou uma celebridade momentânea. O rosto dela estava em todo lugar e o bordão foi repetido tantas vezes que virou parte da cultura da internet. Ruth chegou a ser convidada para programas de TV e até tentou se candidatar a deputada estadual, mas segundo ela, a repercussão do vídeo acabou atrapalhando mais do que ajudando. Hoje, Ruth Lemos encara a história com naturalidade, mas confessa que na época se sentiu péssima com tudo isso. Mesmo que muitas pessoas a abordem até hoje por
conta do vídeo, ela seguiu sua vida profissional, se tornando conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas. O caso dela mostra como a internet pode transformar qualquer momento em algo gigante, mesmo quando ninguém espera. Uma repórter americana passou por um momento que, com certeza, ela gostaria de apagar da memória. Durante uma entrevista ao vivo, tudo parecia normal, mas se olharmos bem, dá para perceber que algo estava errado. Enquanto fazia perguntas, ela mostrava sinais de desconforto, colocando a mão na barriga algumas vezes. Mas o momento mais constrangedor veio logo depois. No meio da conversa, ela interrompe tudo e sai correndo, deixando o entrevistado sem entender nada. Foi aí que as pessoas começaram a reparar no detalhe mais embaraçoso. A repórter tinha feito suas necessidades nas calças, ao vivo. O vídeo viralizou rapidamente, o público não perdoou. Alguns sentiram pena, dizendo que deve ter sido uma situação desesperadora. Outros não perderam tempo e transformaram o momento em meme, comentando sobre a expressão de pânico dela antes de sair correndo. Se tem uma coisa que a TV ao vivo ensina é que tudo pode acontecer, mas sair correndo porque perdeu o controle do intestino é um daqueles momentos que ninguém quer viver e que a internet jamais esquece. Durante a premiação, uma entrevista chamou a atenção do público, mas não foi só pelo discurso emocionante do campeão Flex Lewis. O jeito que a repórter olhava para ele, com um olhar fixo e uma expressão suave, fez muita gente achar que ela estava completamente encantada. Nos comentários, não faltaram especulações de que ela estava flertando com o atleta. I'm actually with the winner of the 202 British Grand Prix, Flex Lewis. Mas conforme a conversa foi acontecendo, deu para perceber que a situação era bem diferente. Flex começou a falar sobre os desafios da carreira, as dificuldades dos treinos e principalmente sobre a batalha da mãe contra o câncer. Ele explicou que ela foi sua maior motivação e que para ele a verdadeira vitória era vê-la vencer a doença. Foi nesse momento que a entrevista tomou um outro tom. A repórter, que no início parecia apenas interessada na conversa, ficou cada vez mais visivelmente emocionada. O olhar atento, que antes parecia só curiosidade, agora era de alguém realmente tocado pela história. O público, que no começo brincava com a reação dela, logo percebeu que não era nada do que parecia. Em vez de flerte, era empatia. A emoção na voz do atleta e a sinceridade das palavras fizeram com que até quem assistia se envolvesse na história. No fim, o momento virou um daqueles que ninguém esperava, mas que ficou marcado com um exemplo de superação e emoção verdadeira. Uma cena hilária tomou conta do noticiário quando a jornalista Lillian White-Fibe tentou relatar um caso surreal que aconteceu no aeroporto internacional de Miami. A história, que parecia saída de um filme de comédia, envolvia uma senhora de 81 anos numa cadeira de rodas que foi presa ao tentar entrar nos Estados Unidos com nada menos que 10 mil comprimidos de substâncias ilegais escondidos na bagagem. Enquanto lia a notícia, Lillian não conseguiu segurar o riso. E não era para menos. O caso ainda tinha um detalhe que deixava tudo ainda mais inacreditável. A mulher não estava sozinha. Seu namorado, um homem de 56 anos, também foi detido. E a explicação dele para as autoridades foi ainda mais absurda. Ele admitiu que sabia da existência das pílulas na mala, mas disse que achava que era apenas Viagra. Eles esperaram pra mim. Esperaram para ver quem buscaria. Os inspetores do aeroporto, claro, não caíram nessa história. Durante a inspeção de raio-x, as pílulas foram descobertas e o casal acabou preso. O que deveria ser um momento sério no jornal se transformou em uma das cenas mais memoráveis da televisão, com a jornalista tentando sem sucesso manter a compostura. Em um programa de televisão, tudo pode acontecer, e dessa vez foi um daqueles momentos que ninguém esperava. Uma convidada foi chamada pelo apresentador para demonstrar um passo de dança e, sem hesitar, se levantou, animada para mostrar seu talento. Só que o que parecia uma simples demonstração virou um momento inesquecível. No instante em que ela virou de costas e fez um movimento com o quadril, a saia dela simplesmente rasgou. O público e o apresentador levaram alguns segundos para processar o que tinha acabado de acontecer, enquanto ela rapidamente percebia a situação constrangedora. Mas em vez de entrar em pânico, a convidada provou que tem bom humor. Ela sentou no sofá rindo da própria situação, enquanto o apresentador também caía na gargalhada. O que poderia ser um momento embaraçoso acabou virando um dos trechos mais divertidos do programa. Afinal, quem nunca passou por um perrengue desses?
No programa La Cali 96.9, apresentado por Diana, um detalhe curioso acabou virando assunto entre os telespectadores. Durante várias transmissões, a apresentadora apareceu sentada de um jeito que revelava mais do que deveria. No início, parecia apenas um descuido ou um erro de posicionamento diante das câmeras, mas com o tempo a cena começou a se repetir com frequência, deixando o público intrigado. O mais curioso é que, em algumas ocasiões, Diana parecia nem perceber o que estava acontecendo e seguia normalmente com a apresentação. Mas em outros momentos, quando notava a situação, tentava ajustar a roupa rapidamente, rindo do próprio deslize. O problema é que, ao fazer isso, acabava chamando ainda mais atenção para o que estava tentando esconder. Com a repercussão, muita gente começou a especular se tudo não passava de coincidência ou se havia alguma estratégia por trás desses momentos. Alguns telespectadores encararam a situação com bom humor, enquanto outros criticaram a postura da apresentadora, questionando se isso era adequado para um programa desse tipo. Os vídeos rapidamente se espalharam pela internet e dividiram opiniões. Enquanto alguns acharam apenas um erro de postura diante das câmeras, outros consideraram que a apresentadora poderia ter mais cuidado com a sua imagem. No fim, o que era para ser apenas mais um programa acabou chamando a atenção por um motivo bem diferente do esperado. Momentos inesperados sempre podem acontecer durante uma transmissão ao vivo, mas ninguém imaginava que um simples ataque de riso se transformaria em um perrengue daqueles. O apresentador Shawn Morash, da CBS Sports Radio, estava em um debate descontraído com seus colegas quando as coisas saíram do controle, e não de um jeito muito agradável. O assunto era inusitado. O grupo falava sobre pessoas que têm fetiche com fezes. Até aí, tudo dentro do esperado para uma conversa irreverente de rádio. Só que Morash não conseguiu se segurar. Riu tanto que no meio da crise acabou passando por um probleminha sério. Ainda tentando se recompor, ele levantou do chão e confessou que riu tanto que flexionar para baixo. Can't say that. Oh, you broke Pete and the call back. A equipe demorou alguns segundos para entender a confissão do apresentador, mas quando perceberam que ele realmente tinha se sujado, ninguém conseguiu segurar a gargalhada. Morash, já sem saída, retirou os equipamentos de transmissão e correu para o banheiro. Antes de sair, ainda fez questão de mostrar a parte de trás da calça para os colegas, que ficaram incrédulos com a cena. O pior é que o vídeo do momento viralizou e virou motivo de piada na internet. Apesar do constrangimento, Morash levou a situação na esportiva e brincou sobre o ocorrido depois. Ao vivo, tudo pode acontecer. E foi exatamente o que rolou durante uma transmissão nos Estados Unidos, quando um âncora de TV não conseguiu segurar o riso ao mostrar um retrato falado, digamos, bem duvidoso. A polícia da Pensilvânia estava em busca de um sujeito e divulgou um desenho para ajudar na identificação. O problema? O retrato parecia ter sido feito por uma criança, com traços extremamente simples e nada realistas. We do have his description. Can we take that? Let's take his description. O âncora começou a descrever a imagem, tentando manter a seriedade, mas não conseguiu segurar a gargalhada. Ele ainda tentou continuar a notícia, comentando os detalhes do desenho. Ele tem um nariz e um cabelo que vai assim, e estava de chapéu no momento do crime, mas a essa altura já era impossível manter a compostura. O mais inacreditável foi o que veio depois. A polícia realmente conseguiu prender o suspeito com base no retrato falado. O âncora, ainda rindo, exibiu uma foto do homem capturado ao lado do desenho e perguntou sem acreditar: onde que isso parece com ele? O vídeo viralizou rapidamente e se tornou um dos momentos mais engraçados da TV ao vivo. No final das contas, o suspeito foi preso e o desenhista do retrato falado, bom, esse merecia pelo menos um aumento por ter feito um milagre. Cobrir esportes é sempre uma aventura e às vezes pode ser perigoso. A repórter Pam Oliver da Fox NFL sentiu isso na pele quando levou uma bolada no rosto durante um jogo em Nova York. O responsável pelo passe foi o quarterback reserva do Indianapolis Colts, Chandler Harnish. O lance aconteceu enquanto Oliver estava na lateral do campo, concentrada em sua cobertura. Do nada, a bola veio em cheio no rosto dela. O mais curioso, não havia nenhum recebedor na jogada. Então fica a dúvida: para quem Harnish estava lançando? O impacto foi forte, mas Oliver manteve a compostura profissional e seguiu com o trabalho. Já o jogador, ao perceber o que tinha acontecido, correu para se desculpar. Mais tarde, ele disse que se sentiu péssimo pelo ocorrido e não tinha intenção nenhuma de acertá-la. O vídeo do momento rapidamente viralizou e arrancou reações divertidas dos fãs de futebol. Apesar do susto, Oliver levou tudo na esportiva e continuou firme na cobertura, mostrando que tem jogo de cintura até para desviar de imprevistos.
Fazer propaganda na TV parece simples, mas um deslize pode transformar tudo em um baita perrengue. Foi exatamente isso que aconteceu com o apresentador, que no meio de um merchan puxou uma mesa de vidro com um pouco mais de força do que devia e acabou quebrando tudo ao vivo. A confusão começou quando ele tentava ajustar a mesa para mostrar melhor o produto. Só que ao puxá-la, a estrutura cedeu, o vidro estourou e o barulho tomou conta do estúdio. O apresentador ficou paralisado por alguns segundos, enquanto a equipe tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Mas em vez de se desesperar, ele logo brincou que havia perdido todo o seu salário naquele momento. O riso tomou conta do estúdio, mas como o merchan precisava continuar, ele seguiu com a propaganda como se nada tivesse acontecido. O vídeo do momento viralizou rapidamente e arrancou gargalhadas da internet. Muita gente comentou que, no final das contas, a situação inesperada acabou sendo uma ótima publicidade para o produto. O prejuízo ficou para a produção, mas o episódio provou que, na TV, improviso é tudo, e que às vezes o maior destaque da propaganda pode ser justamente o que ninguém planejou. Uma cena inusitada aconteceu durante a transmissão de um telejornal, quando um homem invadiu o link ao vivo e começou a gritar contra a emissora. O repórter estava passando informações sobre a saúde do então presidente Michel Temer, quando de repente um manifestante apareceu do nada e soltou um protesto bem direto. Enquanto o jornalista tentava seguir com a matéria, o homem repetia aos gritos que a emissora era lixo. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. O repórter, sem saber muito bem como reagir, parou por um momento, olhou para o lado e tentou manter a calma. Pediu desculpas e esperou que a situação se resolvesse, mas a transmissão foi cortada antes que ele pudesse continuar. De volta ao estúdio, o apresentador do jornal não deixou passar batido. Ele comentou que nem todo mundo sabe expressar sua opinião de maneira respeitosa e que existem outras formas de se manifestar sem interromper o trabalho dos profissionais. O vídeo desse momento rodou rápido pela internet e gerou debate sobre o que pode ou não acontecer durante uma transmissão ao vivo. No final das contas, esse foi mais um daqueles casos onde a notícia foi interrompida e acabou virando a própria notícia. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.